É perceptível que hoje a Igreja de Pedra ela foi criada pela maçonaria, porque a maçonaria ela pega os seus graus, os seus adeptos de graus já com entendimento dizendo isso ser elevado e batizam ele para criar seu próprio órgão. Foi a primeira igreja batista que adentrou aqui, as luteranas, metodistas, são todos maçom, fundação maçônica. E as demais igrejas, mesmo que seu pastor, vamos supor um pastor, talvez você frequentou há pouco tempo, seu pastor às vezes não é maçom, mas os ensinos da maçonaria, judaica, jesuíta, entendeu? Pagã. Então o que acontece? O lucro desse está baseado no suposto Deus do céu. Quem garante que Deus está no céu? Se ele estiver lá embaixo na terra. Então nós só vamos descobrir após morte. Agora eles criam um Deus da forma deles, sendo que eles são os que mais erram na terra. Fica difícil você entender que isso é verdade. Porque igual nós estávamos comentando, foi séculos de poder em mãos que Roma, pagã, esteve com esse livro, a qual eles mesmos criaram e impôs esse ensinamento sobre nós, nossos pais ancestrais. E muitos índios estão catequizados, estão presos no cristianismo. Eu percebi que a tribo de Xingu está presa no cristianismo. Estava revendo um contexto lá de um palestrante deles lá a respeito. Então, talvez não seja um todo a tribo Xingu, mas parte dela está catequizada, está corrompida. E Cristóvão Colombo foi o Cristo da época, porque ele fez um serviço da escala maçônica em exterminar todos aqueles que não seguiam o contexto deles, ou seja, quem não é da maçonaria hoje, por exemplo, é considerado profano. Então os aborígenes eram profanos aos olhos deles, na sua maioria, que escolheu Tibiriçá, Tiuiçá, e Tiuiçá ficou naquele equilíbrio ali, né? Ficou meio para tentar evitar muitas mortes, a qual a Roma veio, aproveitou o embalo e criou um Jesus figurativo e conjugou esse nome para hoje o nosso ficar mais quieto, mais manso, não questionar. Por quê? Você percebe que hoje o que está acontecendo em Angola, os africanos lá, estão quebrando, destruindo a igreja da Universal, pela imposição, mas ainda se, imagina você se eles descobrissem a verdade que é essa que nós estamos em segmento. Imagine, o que aconteceu com as demais congregações de pedra no mundo inteiro? É fogo, é quebradeira por tudo que é lado, correndo um risco, as pessoas perderem a cabeça, fazer besteira, ainda querer machucar até os parentes desses pastores, que não é o correto. Entendeu? Imagina, porque tamanha mentira perdurou séculos. Quando eu descobri isso, 3h40 da manhã, rapaz, meu coração doeu. Eu percebi, puxa vida, depois de 42 anos que eu fui descobrir essa mentirada toda. Aí eu encontrei o canal do irmão aqui, né, do Valmir. E é claro que às vezes a gente está com recurso limitado, então ele teve os seus recursos, a gente corre lá e investiga para ver se está correto. E está tudo batendo as informações, facilita, porque hoje nós temos testemunhas ainda a respeito de tudo que ele fala, se é verdade ou não. É só a gente visitar uma tribo não cristianizada, não pagã, não é catequizada, que são os indígenas, os primordiais, os aborígenes. É só visitá-los, aí é a testemunha vital de tudo isso. Tanto que hoje estão matando dezenas e centenas ali agora na Amazônia com esse governo bolsonarista maçônico. É claro que o Lula também era maçônico, mas ele é um maçônico do lado vermelho, porque a maçonaria tem ela francesa e inglesa. Todos eles, infelizmente, servem a esses deuses da Europa, esses paganistas, que criaram a Bíblia. E quem está na Europa hoje sabe que o Brasil ocorreu tudo isso. Só que nós aqui dentro fomos o que? Retalhado de forma a colocar uma viseira a não entender tudo isso. O filme O Código da Vinci é um deles, que retrata esse véu que está nos olhos de muitos religiosos. Agora a China quer tirar de vez uma religião onde o povo já foi acostumado à força. Por que eles não pregam a verdade? Fala a verdade e segue tudo o quê? Com a paz. Não, eles estão matando, exterminando, estão torturando pessoas porque são religiosos. Por que não ensinar a verdade? Porque eles fazem parte da agenda globalista, parte dos Illuminatis, daquele povo que conspira contra as nações, que o povo fica zombando, duvidando que eles existem. E aí o povo vai pagar caro por não entender toda essa questão, entendeu? Vai custar caro.
E essa porcaria que está aí agora, essa recessão, prefiro falar... Beleza, boa noite. E o detalhe, então, você já parou para pensar quantas décadas o Vaticano permaneceu com seu poderio sobre os povos aborígenos, que eram os primordiais da Terra, aqui em Pindorama, que antes chamava Pindorama, que impôs o catolicismo, que impôs o cristianismo, Cristo. Cristo não é esse Cristo de Salvador, Messias, não. Esse Cristo que veio foi Cristóvão Colombo. Estuda, reveja a história de Cristóvão Colombo, que pertencia à maçonaria europeia, a opressão que foi sobre os primordiais nessa terra aqui, ó, que hoje você está pisando, que não tem justiça contra a corrupção infiltrada na política, nessa mídia comprada pelo governo federal. É a mesma, é o mesmo grupo do Silvio Santos, se você não está ciente, que ele declarou isso em redes sociais, que a família Bravanel. Então você defender a Bíblia, você pode ter certeza, você ainda não entendeu o recado de Roma, você está sendo catequizado de forma renovada pelo Lutero. Lutero, ele é igual o Valdemiro Lobo, saiu no meio de Edir Macedo e criou a própria fundação com os preceitos de táticas de seduzir o povo para manter naquela religiosidade dele toda. Agora, se você quer a Bíblia como conteúdo de salvação, continua abraçando ela, porque o povo da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial esteve nessa condição que você está hoje. Talvez pessoas mais fervorosas não teve nenhum resultado. Por quê? Porque esse Messias que foi criado na Bíblia é um Messias pagão. O que adianta você seguir a imagem da besta, ou o nome da besta, ou os caminhos da besta? O nome Jesus é o nome figurativo de salvação, vida de Roma. Entendeu? Então, passa a observar esses livros com mais carinho. Vamos fazer o seguinte, vai lá, busca os ex-maçons, os norte-americanos, que eles têm revelações muito mais profundas que os brasileiros, que os maçons brasileiros são os mais fracos. Vai lá nos norte-americanos, você vai ver o podre que está lá. Os livros protocolos Sapsião é uma tentativa de abrir os olhos daqueles que estão entrando lá. E quem não entra lá estão nessas religiões de bairro, que está sendo catequizada de forma maçônica, em um grau menor. Só isso. Não adianta defender Bíblia aqui não, que defender Bíblia você vai estar defendendo o paganismo. Só aí, resumindo isso aí. Porque quando eu descobri sobre os aborígenos, eu primeiro pesquisei, não confrontei ninguém, tentei defender minha tese de forma alguma, observei todos e todos. Nós brasileiros temos que aprender a observar, questionar sem antes analisar a razão é perder tempo. É um conselho que eu te apresento. Agora, se você é a favor de padres pedófilos, cardeais pedófilos, assassinos, estuprou crianças e mulheres, se você é a favor, abraça essa Bíblia, porque a Bíblia foi criada por eles. O Papa Damásio e Gregório, no século XII, somente isso. Entendeu? Defender a Bíblia é perder tempo aqui nesse grupo, com todo... Então, Rudinei, é o apelido que botaram no padre. Era o padre sacerdote, aí botaram o apelido de Gamaliel para disfarçar, né? Porque Gamaliel não é nome, certo? É o padre que servia a Igreja Católica. Um padre que serve a Igreja Católica, ele é tido como sacerdote, é tido esse título aí, Gamaliel, isso tudo é título. Por exemplo, diz uma certa vez que Zumbi dos Palmares entrou no Areópago. Então, Areópago é um apelido, porque naquela época não podia usar o nome de maçonaria, certo? Maçonaria se usa hoje. Naquela época podia usar o nome de Areópago. Então, uma certa vez, Zumbi dos Palmares entrou na maçonaria, e aí viram na maçonaria ali o nome de um criador desconhecido, né? Que os maçons sabem que o nome do criador não é esse, né? Os maçons de alto grau sabem que o nome do criador não é esse. Jeová, Deus, God, Elohim, Adonai, Javé, não sei o que lá mais, Hashem, né? Os maçons de alto grau sabem que o nome do criador não é esse. Então, uma certa feita, Zumbi dos Palmares entrando dentro da maçonaria, que era apelido de Areópago, aí viram ali os gregos. Quando fala grego, é portugueses, é tudo apelido para enganar as pessoas. Português hoje é a mesma coisa de grego, certo? É tudo jafetita. Então o Zumbi dos Palmares entrou uma certa feita, viu os maçons ali no Areópago, na maçonaria,
e viram que ali não tinha o nome de ninguém, de ídolo nenhum. Tinha um altar ao Criador desconhecido. Aí o Zumbi dos Palmares perguntou. Aí os maçônicos falavam, não, nós estamos adorando um Criador desconhecido, sem nome. Aí o Zumbi dos Palmares apresentou o nome do Criador, né, para eles. Então o Zumbi dos Palmares era isso mesmo. Só que o Zumbi dos Palmares ele foi enganado. Como ele foi criado com um sacerdote católico, o sacerdote católico pegou ele com 6 anos de idade. Aí enganou ele que ele era africano. Mas só que é mentira. Que os pais dele, os pais de Zumbi dos Palmares, são de Bar Amin. São filhos de Bar Amin. Que na Bíblia portuguesa diz Benjamim, né? E na Bíblia aí que diz que é hebraico, diz Ben-Amin, mas não é Ben-Amin e nem é Benjamim. O mais correto é Bar-Amin, que quer dizer filho da mão direita, né? Então o Zumbi dos Palmares, o pai e a mãe dele é legítimo, de Bar-Amin. Então o Zumbi dos Palmares foi criado desde 6 anos com o sacerdote aí católico. Então o sacerdote católico com o apelido de Gamaliel e outros nomes, e outros apelidos, aí bota um bocado de apelido, irmão Rudinei. Pai, ninguém nunca descobriu, é verdade. É a gente que tem que montar os quebra-cabeça. Então esse padre católico que criou, com o apelido de Gamaliel, que criou o Zumbi dos Palmares, enganou ele que ele era descendente de África. Enganou ele. Aí depois que ele cresceu, que ele descobriu que ele não era descendente de África, que ele era descendente de Benjamim, de Bar Amin, né? Então ele abandonou essa seita satânica aí do catolicismo. Então naquela época tinha um bocado de igreja mesmo, católico aí. Certo? Mas é isso, Rudinei. A gente vai montando quebra-cabeça, Rudinei. A gente tem que remontar a história, que a história tá tudo mentirosa. A história toda, do mundo todo, se tiver 20% de verdade, 80% é tudo mentira. Então a gente está remontando essa história. E vai voltar a perseguição de novo, Rudinei. Vai voltar a perseguição. Aquela perseguição que eles fizeram com os indígenas, com os hebreus aqui, que ocultaram a identidade deles e forçaram eles a viver na mentira. Muitos indígenas sabem da verdade, Rudinei. Mas aí não pode falar a verdade, que senão eles morrem. E vai voltar essa perseguição de novo com quem agora? Com a gente que está remontando a verdade, que está remontando a história verdadeira. Vai voltar a perseguição de novo contra a gente. Certo? É fogo, é complicado, Rudinei. A história sempre se repete, é triste, mas é verdade. E a gente está alertando o povo, né? Mas o povo está aí, ó. Então é isso, Rudinei. Na própria Bíblia, a Bíblia é como um livro de história. A Bíblia é um livro de história, Rudinei. A Bíblia não é um livro do céu, não, inspirado por Criador, não. A Bíblia foi padre que escreveram. A Bíblia não é inspirada pelo Criador. Certo? Se fosse inspirada por Criador, não tinha mentira. Tem um montão de mentira na Bíblia, muita mentira mesmo. Só tem nome de ídolo na Bíblia. Ó, Mateus. Mateus quer dizer o quê? Presente de Zeus. E Zeus é um ídolo da Grécia, que vem de Teos. Então só tem mentira na Bíblia. Tem algumas verdades, sim. Como história, sim, a gente pode relevar ela. Mas como inspiração do Criador, não tem inspiração do Criador na Bíblia, não. Nem na Torá, em Bíblia nenhuma. Porque todas as Bíblias quem escreve é o Jafetita, todas. Torá, tudo aí. Bíblia, aramaica, hebraica, judaica, tudo. Não tem inspiração do Criador, não. Tem tudo montação de homem. Certo? Mas a gente sabe que o nosso Criador é real. O nosso Criador existe, é real e é verdadeiro. Então a gente tem que se apegar só com o nosso Criador mesmo. E não pode se apegar muito com Bíblia nenhuma debaixo do céu, não. Não pode se apegar, não. A gente tem que seguir tudo como livro de história. Tudo. Tá bom, Rudinei? Tamo juntos.